Olá pessoal, Shavuatov, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Hoje eu queria falar sobre o pecado mais antigo da Bíblia Sagrada. Não estou falando sobre o pecado mais antigo da existência. Estou falando sobre da Bíblia Sagrada. E nós podemos observar no livro do Gênesis que o pecado mais antigo é o pecado da mentira. Louvado seja Deus. E a mentira, ela tem tomado conta de muitas pessoas. Tanto pessoas que não são cristãs, não são evangélicas, como também pessoas que são evangélicas, mas ainda não se libertaram, ainda não entregaram verdadeiramente sua vida a Jesus Cristo. Porque aquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo verdadeiramente, jamais ele vai viver na prática da mentira. Louvado seja Deus. Mas, para provar isso, eu peço que você pegue a sua Bíblia Sagrada e abra no livro do Gênesis, capítulo de número 3, versículo 4. Vamos ler aqui, tá bom? Diz assim: Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Aqui pela primeira vez Satanás, Ra-Satã, entra na atmosfera do Éden. E quando Satanás entra na atmosfera do Éden, ele vai tentar Eva e Adão. Porque primeiramente quem foi tentado aqui nesse episódio foi Eva. Eva comeu primeiro, e o apóstolo Paulo confirma isso em suas cartas. E primeiro Eva, pecou, depois em seguida Adão. Por quê? Porque a serpente, Ra-Satã, Satanás, seduziu, mentiu, ele distorceu tudo aquilo que Deus tinha falado para Adão e Eva. Satanás distorceu, mentiu e fez com que ela comesse desse fruto que a Bíblia diz que é um enigma, ninguém sabe que fruto é esse, porque a Bíblia não relata, mas é um enigma espiritual. E quando Satanás mente para Eva, Eva acredita na mentira de Satanás e come desse fruto e peca contra Deus, transgredindo o primeiro mandamento que Deus deu ao homem. Qual foi o primeiro mandamento que Deus deu para Adão e Eva? Não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Adão e Eva estavam no paraíso e eram perfeitos, eram puros, não tinham pecado, não tinham iniquidade, não tinham transgressão, aleluia, perante Deus. Eles viviam numa Kedushá, no nível de Kedushá, no nível de santidade elevadíssimo com Deus, né? E quando Satanás entra na atmosfera do Éden, do Jardim do Éden, ele entra justamente para tentar destruir os planos de Deus, né, para a vida do homem, de Adão e de Eva. Louvado seja Deus. Ele consegue fazer Eva e Adão pecarem contra Deus e transgredirem o primeiro mandamento de Deus. Mas o diabo usa qual pecado? A mentira. O diabo é especialista em mentira. A Bíblia diz, Jesus disse que ele é o pai da mentira. Por que Jesus disse que ele é o pai da mentira? Por que Jesus falou isso? Porque Jesus sabe que desde o princípio ele usou a mentira para seduzir Eva a pecar e levar também Adão a pecar contra Deus. O que essa palavra quer falar para nós? O diabo hoje em dia faz com que as pessoas comecem a mentir perante Deus. Pessoas evangélicas têm o vício de mentir. Os não evangélicos e também muitos evangélicos que se dizem ser cristãos, mas não são, vivem na prática da mentira, mente por brincadeira, comete esse pecado. E Jesus disse que o diabo, ele é o pai da mentira. Por que o diabo é o pai da mentira? Porque foi ele que mentiu para Eva e Adão lá no Éden e fez eles pecarem contra Deus. Então o pecado mais antigo da Bíblia é a mentira. Agora o pecado mais antigo de todo o universo qual é o pecado mais antigo de todo o universo? Qual é? É quando aquele grande anjo,
o querubim ungido pecou contra Deus, se rebelou contra Deus, fez uma rebelião no céu, né? E Deus expulsou ele de lá. Então o pecado mais antigo é o pecado de orgulho e rebelião. Ele se orgulhou, ele se exaltou. Lá em Isaías diz que ele quis tomar o lugar de Deus. Ele fez uma rebelião com uma terça parte dos anjos do céu e Deus expulsou eles de lá para o inferno. Louvado seja Deus. Então eu estou falando do pecado mais antigo da Bíblia, do Bereshit, do livro do Gênesis, que é a mentira, quando Satanás entra na atmosfera do Éden e faz com que Eva e Adão pequem contra Deus. Vamos voltar para a mentira. O diabo é o pai da mentira. João fala sobre isso. Louvado seja Deus. Muitas pessoas têm o vício de mentir por brincadeira. Mente por tudo. Mente para o marido, mente para a esposa, mente para os filhos. Compra, diz que vai pagar e mente e não paga. Tem muitas pessoas fazendo isso no meio evangélico. Eu já fui vítima disso. Pessoas chegaram no meu salão e dizem: pastor, corta meu cabelo, que tal dia eu vou lhe pagar. Chega na data, não paga, mente. Passa um mês, 2, 3, 4, 5, 6 meses, não paga, mente. Isso é uma mentira. E no livro do Apocalipse diz, irmãos, que ficarão de fora os mentirosos. Louvado seja o nome de Deus, né? Os mentirosos ficarão de fora. Louvado seja. Olha o que diz aqui em Apocalipse. Vamos acompanhar aqui Apocalipse 22. Olha o que diz aqui, ó. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Qualquer que ama e comete a mentira. Então esse pecado da mentira é um pecado muito grave. Com certeza, o pecado mais antigo da Bíblia Sagrada, né? Quando Satanás entra na atmosfera do Éden, ele mente, né? E faz com que Eva e Adão pequem contra Deus. Então aqui no livro do Apocalipse também fala, ó, que ficará de fora todo aquele que ama e comete a mentira. Então muitos evangélicos vão ficar de fora. Quantos evangélicos já mentiram para mim? Ixi, se eu for contar, são muitos. A mentira virou algo assim comum no meio da igreja. O pregador prega, mente, chega em casa, é outra pessoa. O pastor mente, rouba o dinheiro da igreja, o membro mente, o irmão rouba a energia da concessionária, compra e não paga, e etc. E esse pecado da mentira, Satanás tem implantado dentro das igrejas, Satanás tem implantado no mundo, Satanás tem implantado na vida daquelas pessoas que ainda não se libertaram, que ainda não nasceram de novo. Pode ter sido batizado nas águas, tomado um banho lá no rio, mas não nasceu de novo, não se libertou e não é uma pessoa de Deus. Porque uma pessoa de Deus, jamais ele vai viver na mentira. Amém? Shalom, Shavuot.